Eu recebi alguns áudios e conforme eu orava no quarto, depois eu ouvi o áudio e Deus confirmava que era a mesma coisa. Eu falei, glória a Deus, eu creio que algo acontecerá nessa noite, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Estou sentindo graça e ao mesmo tempo temor, porque quantos biblicistas aqui com a gente, Clark, Carlos Alexandre, Pastor Pedro, rapaz, a coisa está feia do meu lado. E diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, é grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque é onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus. Peço aos irmãos para também abrirem no versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te no Senhor, porque Ele faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E também, versículo 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Você senta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos buscado ao Senhor nos cultos de quinta-feira com o propósito de mais intimidade, mais profundidade no relacionamento com Deus. E hoje Deus vai tratar conosco acerca de intimidade com Deus e avivamento. E quando eu falo intimidade com Deus, eu falo um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. E avivamento, eu não falo apenas de falar em línguas, ou talvez pular, aquelas coisas que o pentecostal gosta. Mas eu falo do genuíno avivamento, ser transformado, tomado pelo Espírito Santo, mudar o teu agir, o teu falar, o teu pensar, o verdadeiro e genuíno avivamento que vem da parte de Deus. Joel, nós vamos perceber que, ao ler Joel, intimidade com Deus e avivamento caminham juntos, são como amigos inseparáveis. Não tem como uma pessoa se relacionar verdadeiramente com Deus e não ser tocada por Ele, transformada e cheia do seu Espírito. Só é possível se relacionar com Deus e não ser tocado, não ser transformado, não receber avivamento, se no teu relacionamento com Deus você se comporta da tua maneira e não da maneira que o céu exige de você. Se no teu relacionamento com Deus você faz o que você acha certo e não o que Deus te ordena. Se no teu relacionamento com Deus não há arrependimento de pecados, quebrantamento de coração, se não há uma conversão genuína, você se relaciona com Deus da tua maneira. É por isso que você busca, você até ora, vem ao culto e nada acontece. Porque você não está alinhado à vontade de Deus.
Mas quando você, no relacionamento com Deus, começa a se comportar da maneira que o céu exige, da maneira que a Bíblia te ordena, você fala como crente, anda como crente, vive como crente, o padrão da tua vida é a Bíblia, e agora você começa a ser tocado pelo Espírito de Deus. Acontece o arrependimento pelos teus pecados, também acontece o avivamento que é inevitável da parte de Deus. Quando Deus contempla um coração quebrantado, Ele logo faz questão de abraçá-lo. Salmo capítulo 51, verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Quando você entra na presença de Deus com o coração quebrantado, derramando o teu espírito, Ele logo te oferece a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Pela graça, Ele te perdoa, purifica dos teus pecados e te enche com o Espírito Santo. Pela misericórdia, Ele anula a sentença de morte que estava sobre a tua vida. Como bem diz o apóstolo Paulo, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então Ele não despreza um coração quebrantado. E só para quem veio até esse lugar com o coração quebrantado, lá vai. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Glória a Deus. O segredo de uma vida íntima com Deus está no quanto Ele tem do seu coração e no como está o seu coração diante da presença. Quanto mais Ele tem do teu coração, mais rasgado Ele está na presença, mais entregue Ele está, e a palavra não mente. Tiago diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Agora, o segredo para ser cheio do Espírito e viver intimamente com Deus está no quanto você entrega para Deus. Olha para Ezequiel 47, o homem mede, mas ele caminha. O homem mede e ele caminha de novo, agora está no joelho. O homem mede mais 1000 côvados e ele vai, agora estão dando nos lombos. E o homem mede mais 1000 côvados e aí as águas submergem ele. Perceba que é Ezequiel quem se aprofunda, é Ezequiel quem caminha. Não foi o rio que tampou ele, foi ele que se aprofundou no rio do Espírito. Então, o segredo da intimidade é quanto você se entrega para Deus. E quanto mais você se aprofunda, o rio te tampa. E agora você não dá pé, você não tem mais controle se tu vai para frente ou para trás. Quem te leva agora é o rio. É o Espírito quem te conduz. Você não tem mais controle sobre a tua vida. Agora a tua vida é dele. E quanto mais você se aproxima, mais próximo, consequentemente, Deus está de você. E o que acontece? A presença te envolve, você transborda, ela te envolve por dentro e por fora. E agora acontece o avivamento, é inevitável. Intimidade e avivamento caminham juntos. Mas vamos entrar no texto. Nós lemos Joel. E Joel, ele é um dos profetas mais importantes das Sagradas Escrituras. Conhecido também por ser o profeta do Espírito Santo. Joel eu tenho para mim como um profeta misterioso, porque a Bíblia não revela muito sobre, apenas que seu nome é Joel, que é filho de Petuel, e que profetizou para Judá, para Jerusalém. Como não tem muitos detalhes, eu queria que a gente o visse nesse momento como um profeta, entre aspas, desconhecido. Isso fará sentido mais à frente. Mas apesar de sabermos pouco sobre Joel, a Bíblia revela muito sobre o povo para quem ele profetiza. Nos revela a sua identidade, a crise que aquele povo estava enfrentando e como era o relacionamento daquele povo com Deus. Joel profetiza para Judá e Jerusalém. E o povo estava passando por um período de desolação. No capítulo 1, versículo de número 4, Joel vai dizer que uma grande praga de gafanhotos estava assolando aquela terra. Ele prossegue dizendo que os gafanhotos, eles comeram as uvas, as azeitonas, as macieiras, comeram as palmeiras, tudo que frutificava foi devorado.
Nesse mesmo tempo, a chuva cerra, para de chover, os rios agora começam a secar. E até as sementes que foram plantadas na terra morrem sufocadas, diz o texto, por causa da grande seca. Então aquele povo está sendo assolado pela seca e açoitado pelos gafanhotos. Nesse momento, Joel observa essa peste de gafanhotos e ele percebe algo, que apesar de ser natural, os gafanhotos são insetos, eles são naturais. A falta de chuva é natural também. Mas ele percebe que parte de um plano espiritual. E quando é que Joel consegue perceber? Quando ele analisa o relacionamento do povo com Deus. Nessa hora Joel percebe, por revelação divina, que o relacionamento do povo com Deus não era bom. E por isso eles estavam sofrendo o julgamento divino. E agora, no capítulo 2, versículo 11, Joel deixa de tratar os gafanhotos, como uma praga, e passa a tratá-los como exército de Deus. Então ele identifica o castigo divino, e no capítulo 2, versículo 12, nós contemplamos o porquê desse castigo, e diz o texto: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. Aquele povo se relacionava com Deus e se comportava como queria, como achava certo, e não como o céu havia determinado. É por isso que eles estavam agora sofrendo consequências. Eles até iam ao culto, iam ao templo, cumpriam as liturgias, entregavam o sacrifício, mas não havia sinceridade, a ponto de Deus dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então faltava a intimidade e sinceridade do povo. Eles não adoravam, cantavam, nem ofereciam sacrifícios, apenas cumpriam ritos e liturgia. E por isso sofrem, perdem o trigo, o vinho e o azeite. O trigo, o sustento espiritual, o vinho, a alegria, e o azeite, a unção do Espírito. Eles perdem tudo, porque a partir do momento que o teu coração se desvia do foco que é Cristo, você começa a perder tudo aquilo que a presença te dá. Glória a Deus. Todas as coisas que a presença traz para a tua vida, você começa a perder. Trazendo para nós, para a nossa melhor compreensão, eles perdem o trigo, o pão, a palavra de Deus, o sustento de uma vida de fé. Eles perdem o vinho, que junto com o pão, nos dá o símbolo da comunhão com Deus, o sacrifício do Cordeiro, a aliança que nos dá salvação. E também perdem o azeite, a unção, o poder e a capacitação que só vem do Espírito Santo. Então aquele povo, ele perdeu tudo, não havia mais sustento espiritual, não tinha mais alegria, não tinha comunhão com Deus, romperam a aliança com Deus, não havia unção nem poder, e muito menos a presença de Deus no meio deles. Perderam tudo pela dureza do coração, falta de conversão, por um relacionamento débil com Deus. E como eu tenho tanta certeza disso, a própria Bíblia te explica. Apesar de agora conhecidos no texto como Judá e Jerusalém, nós bem sabemos que esse povo ainda é hebreu. A sua origem é hebreia. E quando o povo ainda era chamado hebreu e guiado por Moisés, eles passam por um grande milagre em Mara, onde as águas amargas se tornam doces. Naquele momento, Deus testa o povo e faz uma promessa. E diz a palavra: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus testa o povo exigindo: caminhe em retidão, guarda os meus mandamentos, os meus preceitos. E qual seria o fruto disso? Ser guardado das pragas que foram contra o Egito, ser escondido, guardado no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Então o resultado de obedecer a Deus e andar em retidão
era ser guardado e protegido pela presença de Deus. Mas eu olho para Joel, capítulo 1, verso 4, e vejo o povo sendo assolado por gafanhotos, a saber, a 8ª praga enviada contra o Egito. Livro do Êxodo, capítulo de número 10. Então fica fácil perceber que eles estavam sendo punidos por não cumprir aquilo que Deus já havia estabelecido, por não se comportar no relacionamento com Ele de maneira devida. E agora estão sofrendo consequências, e Deus nos dá uma lição nessa hora. Tentar andar com Deus e viver no pecado ao mesmo tempo. Tentar andar com Deus e não entregar todo o coração. Tentar andar com Deus e não viver em constante oração. Não ser lá fora o que somos aqui dentro, nos leva a perder o vinho, o trigo e o azeite. Nós perdemos o sustento da nossa fé. Perdemos a comunhão com Deus, a alegria que só Ele nos dá, a unção e a doce presença do Espírito Santo. Se relacionar com Deus da nossa maneira nos leva à morte espiritual. Nos tornamos como Sardes, tem nome de vivo, mas está morto. Então é perigoso entrar diante da presença de Deus sem se entregar por completo. E agora entramos de fato no texto, Joel 2,13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Enquanto o povo estava perdido, se desviando da presença de Deus, sofrendo consequências severas, surge um ponto de paz, um ponto de esperança, porque é assim que Deus trabalha, e o grande amor de Deus nos é revelado. Porque Deus levanta um homem com uma mensagem dura, era uma dura exortação: se converte a Deus, para de rasgar a veste, rasga o coração. A palavra era dura, mas era carregada de misericórdia, amor e graça. Deus levanta Joel, que eu observo como alguém que acaba de sair do anonimato, e por isso não é muito detalhado sobre ele. E a situação do povo era tão complicada, o desvio de coração foi tão grande, que Joel prega para bêbados e diz: chorem, porque o mosto, o vinho foi tirado da tua boca. Ele também prega para viúvas virgens, que perderam o marido da sua mocidade e estão vestidas de pano de saco. Ele também prega para os sacerdotes, ministros do Senhor, e diz: chorem e orem, pedindo poupa o teu povo. Ele prega para anciãos, manda reunir crianças. Então o desvio a gente percebe que foi muito grande. Mas qual é essa mensagem que Joel está pregando? Arrependei-vos, 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 convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, chorem, orem, jejuem. O que Joel está dizendo é: muda a postura diante de Deus, porque Ele é misericordioso, e não é que Ele se arrependa, mas Ele pode mudar a sentença de morte que está sobre vós. Ele pode mudar e te dar uma sentença de vida. É isso que Joel fala para o povo. Versículo 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai santo jejum, proclamai a assembleia solene. 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. 17: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Eu quero aplicar algo bem rápido aqui. Quando sofremos um desvio da presença de Deus, quando desviamos o foco da presença de Deus, quando o nosso coração pende para outros lugares, quer seja trabalho, relacionamento, amizades, nós perdemos o que temos de mais precioso: a presença, a unção do Espírito, a alegria, e nos tornamos motivo de escárnio, porque quem está fora não compreende o que vivemos, mas quem está fora consegue perceber quando quem está dentro se desviou da presença. Some a alegria,
some o brilho. As palavras que consolam não saem mais da tua boca. E você se torna motivo de escárnio, porque agora compreendem que você está na igreja, mas não tem mais a presença. É muito perigoso. Mas voltemos para cá. A chamada era o arrependimento, a santificação, ao verdadeiro quebrantamento, a oração verdadeira que vem de dentro. O que Joel está dizendo para o povo é: para com a hipocrisia na presença. Deixa de vir para o culto só cumprir liturgia. Não rasga as vestes, rasga o coração. Deus não quer show da parte de ninguém, Ele quer uma adoração verdadeira. Deus não quer comodismo da parte da igreja, não. Ele quer santificação constante. Sede santo porque eu sou santo. Deus não quer discurso e uma boa oratória quando é para falar com Ele, ué. Ele quer a oração que vem da alma. Ele quer ouvir a tua alma gritando pela presença dEle. E é interessante, Joel diz: chorem e orem. A tristeza na presença de Deus é diferente, quer ver? Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nós entendemos que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, gera vida. É por isso que Joel diz: chorem e orem. E agora, depois de pregar o arrependei-vos, ele mostra ao povo qual seria a consequência ou o fruto de um arrependimento genuíno, de uma conversão sincera. Versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo cortador, pelo destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Na medida em que o povo fosse se convertendo de verdade, rasgando o coração, Deus restituiria o trigo, o vinho e o azeite. Deus traria de volta o sustento espiritual do povo, aquilo que dá vida ao povo. Deus traria de volta a comunhão com Deus, a paz com Deus, a alegria do Espírito, a presença doce do Espírito Santo, a unção que te faz viver na presença de Deus. E a misericórdia, o amor revelado é tão grande, é tão imenso o amor de Deus para com o homem, que o homem é quem se desvia. É o homem quem desvia o coração, mas ele diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso é misericórdia. Isso é Deus falando: você desviou por si, mas se voltar, eu te devolvo a presença, eu devolvo a unção, eu devolvo a alegria e ainda vou restituir aquilo que nem era meu compromisso te dar. Deus está falando com alguém aqui. Volta ao centro da minha presença. Volta ao centro da minha vontade, caminha como eu te ordeno, aleluia, e eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Sabe o que é isso? Aquele tempo que o teu ministério parou, não frutificava, foi a murchar, parou de florescer, parou de gerar frutos, e Deus está dizendo: volta para o centro da presença, que eu te devolvo tudo que te foi tirado, e ainda restituo aquilo que você perdeu porque quis. Oh, grande misericórdia de Deus! E como a intimidade com Deus caminha junto com o avivamento, perceba, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O povo sofre um desvio total e Deus oferece uma promessa total ao povo. Ela é para o ancião, ela é para o jovem, para o adolescente, para toda a casa do Senhor. Então perceba a grande misericórdia que Deus tem para nós. Quando todos se perderam, os escolhidos, os levitas desviaram o coração do Senhor. Ele levanta um homem pequeno, chamado Joel,
pregando uma grande mensagem: arrependimento e avivamento. Quando o povo se desvia, Deus levanta um pequeno. Olhando a situação daquele povo, eles estavam sofrendo mortes, choro, muita dor. E Joel pregando arrependimento e avivamento, restituição. Olha o cenário brasileiro, um minutinho só. No Brasil, agora nós passamos por um período de muitas mortes, muito sofrimento. Está difícil até de comprar as coisas porque está escasso. Mas esse é um cenário propício para Deus levantar homens e mulheres pregando: arrependei-vos e recebam avivamento, arrependei-vos e recebam avivamento. É um cenário lindo para Ele levantar pequenos, com grandes mensagens de arrependimento. E Deus vai levantar pequenos aqui hoje, pastor Pedro. Eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres pequenos, mas com grandes mensagens para mudar a história do Brasil. Eu preciso terminar. Joel 2, 28 e 29 é feita a promessa. E a promessa inclui a todos. E como ele não é homem para que minta, e nem tampouco é filho do homem para que se arrependa, lá vai Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Joel 2 a promessa, em Atos 2 o cumprimento. E Pedro, depois de ser cheio do Espírito, Atos 2:39, ele vai dizer algo: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos que ainda estão longe, isso é, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Só quem foi chamado sabe que foi chamado. Só quem foi chamado está sentindo o Espírito. Aleluia. Só quem foi chamado glorifica a Deus. Há uma chamada essa noite ao arrependimento e ao quebrantamento, ao avivamento. Deus quer avivar a obra. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, Ele vai te remir, e sararei a vossa terra, Ele vai restituir. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é o Senhor Deus que te sara. Glória a Deus. E talvez até você me ouvindo agora diga: não, eu nunca me desviei da presença, eu nunca saí da igreja. Tudo bem, os sacerdotes também não saíam do templo. Não, eles não deixavam o templo, mas o desvio foi no coração. Talvez o teu coração se desviou, sabe, como a dracma que se perdeu dentro de casa. Mas eu creio que o Espírito Santo está lançando luz aqui hoje. E dracmas vão ser encontradas, resgatadas, vidas vão ser transformadas. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. Talvez só o teu coração foi quem desviou. E Deus está te dizendo: volta ao teu primeiro amor. E pastor Pedro, é difícil isso, porque nas igrejas as pessoas dizem: quando eu me converti eu orava, eu fazia, eu jejuava. Hoje eu não faço mais, porque o fogo apagou. Mas isso é normal? Não, não é normal.
Deus está te chamando, volta ao teu primeiro amor. Volta a orar como antes. Volta a fazer como antes. Deus falava, você fazia. Deus falava, você ouvia. Deus tocava, no teu banco tu sentia. Na tua casa tu sentia. Você quebrantava o coração, chorava, se derramava na presença. E Deus está te chamando de volta. No teu quarto tu orava, limpando a casa tu orava, vindo para a igreja tu vinha ouvindo louvor e já preparava o teu culto de casa. Agora só ora na igreja, só louva na igreja, só lê na igreja. Nunca mais tu falou em língua. Há quanto tempo tu não recebe renovo? Mas Deus está dizendo, lembra-te pois, lembra-te pois, lembra-te pois de onde caíste. Arrependa-te e volta às tuas primeiras obras. Volta a orar como antes. Volta a buscar como antes. Volta a se entregar verdadeiramente como antes. Deus tem saudade da tua oração, do teu louvor sincero, pois foi para isso que Ele te chamou. Deus nos chamou ao arrependimento. E tem algo extraordinário para o meu e para o teu arrependimento. Ele oferece graça, Ele oferece amor, Ele oferece unção do Espírito Santo. Deus quer restituir na vida de alguém o trigo, o vinho e o azeite. Ele quer restaurar vidas, avivar vidas que estavam mortas. Ele quer restituir na tua vida, Ele quer restituir na tua vida a comunhão, a alegria e a unção que há muito tempo você não recebe mais. E sabe, pastor Pedro, eu já vou terminar. O Cristo que nos chama, Ele é especialista em trazer avivamento na vida de pecador arrependido. A Bíblia nos prova. Em João 18, Pedro nega a Cristo 3 vezes. Mas em João 21, Pedro, arrependido, confessa seu amor a Cristo 3 vezes. Em Atos 2, o Pedro, arrependido, recebe batismo no Espírito Santo e avivamento da parte de Deus. Ainda em Atos 2, Pedro prega. Em Atos 3, Pedro prega. Em Atos 4, ele é preso por pregar a palavra de Deus. E aí alguém se levanta e diz: Pedro, João, não fala e nem ensina mais no nome de Jesus. Mas agora Pedro é diferente. Não é mais o Pedro de João 18. Ele se levanta, cheio do Espírito, e diz: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O que Pedro está dizendo perante aqueles homens é: eu neguei um dia, mas não nego mais. Eu me afastei um dia, mas não me afasto mais. Nunca mais eu nego, nunca mais eu deixo de pregar essa palavra, porque quem foi avivado pelo Espírito vive diferente. Aleluia. Aleluia. Deus te chama ao arrependimento genuíno. Ele quer te avivar, te devolver a ousadia que você perdeu, a capacitação que você não tem porque a presença foi embora. Ele te quer pregando de novo, Ele te quer orando por vidas de novo, Ele te quer louvando de novo. Volte ao centro da vontade de Deus. Pastor Pedro, eu vou encerrar. Eu só queria, com a tua permissão, pedir para orar. Você que ouviu essa palavra e sentiu o toque do Espírito, eu quero te convidar. Vem até aqui à frente, vamos orar em nome do Senhor Jesus. E eu sei que às vezes existe resistência da nossa parte quando a coisa é falar que o coração desviou. E aí talvez você diga: eu estou aqui há 10 anos, eu sirvo a Deus há 20, há 30 anos, o que vão pensar se eu for à frente? Mas o céu está bradando para você hoje. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Todavia a mim pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco eu julgo a mim mesmo. Não é tempo de se importar com o julgamento de quem está do lado. É tempo de se importar com quem te julga de verdade, o julgamento do alto, a palavra que vem do céu. É tempo de se entregar a Deus.
porque Ele está preparando uma igreja, avivando uma igreja, está enchendo uma igreja, porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Renova-nos, Senhor.